Olá, povo de Deus, muito boa noite. Sou o presbítero Bruno. Estamos aqui iniciando um trabalho num canal do YouTube. Eu que tinha um canal no YouTube que falava de esporte, e agora a gente está numa nova etapa, falando neste canal. Esse é o primeiro vídeo desse canal. E neste vídeo, nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Então, canal do presbítero Bruno. Peço a vocês que for ver esse vídeo, que gostarem, deixe o seu joinha, deixe o seu like, se inscreva no canal, nos ajude aí para a gente crescer e tá propagando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está propagando o Evangelho. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, estava meditando numa palavra, e esta palavra, ela está aqui no livro do Gênesis, no seu capítulo, louvado seja Deus, no seu capítulo 12. Olha que interessante, Deus chama Abraão, Deus chama Abrão e lhe faz promessas. E disse o Senhor Deus a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Louvado seja Deus. Aqui, amados irmãos em Cristo Jesus, Abrão, ele ainda morava com seus familiares, ele morava no meio da tua parentela. E haja vista que no meio da parentela onde ele morava era um povo idólatra, era um povo que praticava a idolatria. E o Senhor Deus, ele precisava ter um particular com Abraão. Então ele convida Abraão a sair do meio daquele povo, do meio daquela terra onde as pessoas praticavam sim a idolatria, porque ele precisava ter um particular com Abraão, porque ele precisava fazer algo na vida de Abraão. E às vezes não dá para fazer algo na vida de uma pessoa quando ela está no meio da podridão, no meio da idolatria, no meio da prevaricação, da prostituição. Então, uma das primeiras coisas que o Senhor faz é nos separar, é nos tirar do meio desse tipo de pessoas, é nos tirar do meio desse convívio aonde nós andávamos, aonde nós caíamos. Aí o Senhor nos separa, o Senhor nos chama: sai do meio da podridão, sai do meio da parentela, sai do meio daqueles que te fazem cair. E aí Abrão, ele não pensa duas vezes. Abrão, ele obedece a voz do Senhor. Então ele vai e pega consigo a tua esposa, ele pega os teus servos, ele pega os teus bens, e ele leva consigo o seu sobrinho Ló, juntamente com a tua família, mas ele sai daquele meio. E o Senhor Deus, antes de Abraão sair, o Senhor Deus falou para ele olhar para as estrelas, para ele contar as estrelas, que se ele pudesse contar as estrelas, assim seria a descendência dele. Louvado seja Deus. Então o Senhor Deus, ele já vai fazendo promessa para Abraão. Ele já faz uma promessa para Abraão: Abraão, conte as estrelas se for capaz, assim será a tua descendência.
A Bíblia diz que Abraão ali, ele estava com cerca de 75 anos de idade. Então, Abraão, ele sai juntamente com a sua esposa, juntamente com os teus servos. Ele simplesmente sai, ele obedece à voz do Senhor, ele não questiona. Muitas pessoas, quando tem o chamado de Deus, ficam questionando: ah, Senhor, ainda não é meu tempo. Ah, Senhor, eu preciso ainda curtir a minha mocidade, eu ainda preciso curtir a vida. E Abraão não teve esse tipo de desculpa com Deus. Abraão já foi logo de cara e saiu. Amados, quando Deus te chama, é porque Deus quer estabelecer algo na tua vida. Quando Deus manda você sair do meio de um lugar, é porque aquele lugar ele não se faz presente, ele não habita naquele meio. Então ele manda você sair. O Senhor Deus falou: sai do meio da tua parentela. E haja vista que é porque ali é um lugar onde ele não habita. Mas haja vista que as pessoas sempre querem dar um jeitinho de estar voltando onde Deus mandou você sair, onde Deus te tirou. Porque Deus ele tira para lapidar, para transformar, para trazer a mudança, para que ele venha estabelecer o propósito dele nas nossas vidas. E cabe a nós obedecer aquilo que o Senhor tem para nós. Então Abraão saiu do meio da tua parentela. E ali vai. Louvado seja Deus. O interessante é que Abraão, quando saiu, ele tinha 75 anos. Aí agora, já se passando o tempo, Abraão já com a idade já mais avançada, Abraão já está com seus 99 anos, Sara já está com 90 anos, e antes disso, eles queriam ter filhos. Antes disso, era o desejo do coração deles ter filho. Certa feita, Sara pede para o teu esposo Abrão. Ele ainda não era Abraão, ele era Abrão, que quer dizer pai de um povo. E mais para frente Deus chama ele de Abraão, que quer dizer pai de multidão, pai de multidões. Louvado seja Deus. Então Sara pede para Abrão, deite-se com a minha serva Agar e tenha com ela um filho, para que nós possamos ter um filho. E assim Abrão fez. Ele deitou com a serva de Sara, que era uma egípcia, e eles tiveram um filho, e eles deram o nome de Ismael. Mais tarde aprove o Senhor Deus aparecer a Abraão através dos anjos, quando Abraão estava numa tenda, e ele já vem fazendo a promessa que Abraão iria sim ter um filho da promessa, que era aquele moço Isaac, o filho da promessa. Quando os anjos estão fazendo essa promessa a Abraão, Sara está por trás de uma cortina e Sara dá risada. É como se ela dissesse: como pode eu, já avançado em idade, ter filhos? Não tem como. Como se para Deus existisse algo impossível. Para Deus não existe impossível, amados. Eu não sei qual a situação a qual você possa estar passando. Eu não sei o que você quer gerar para Deus. Mas eu quero dizer para você, nesta noite que eu estou gravando este vídeo, que o Senhor Deus, Ele pode sim fazer você gerar essa situação. Talvez tem mulheres que querem gerar um filho e não consiga, está com o útero seco. O Senhor Deus, Ele toca. Quando o Senhor Deus tocar na tua madre, não tem como, você vai gerar esta criança. Eu não sei o que você quer gerar para Deus, mas o Senhor Deus nesta noite, Ele manda dizer que Ele pode todas as coisas. Sara fica grávida. Louvado seja Deus. Sara fica grávida de Isaac.
quando o menino nasce, Sara está com 91 anos de idade. Abraão já está com 100 anos. Oh, glória a Deus! Aí nasce Isaque, o filho da promessa, qual Deus prometeu. Labassubi Candaraia Sé. Quando Deus promete uma coisa na vida de alguém, se você se posicionar, se você entrar no centro da vontade dele, na obediência, quando Deus fala para Abraão, sai do meio da tua parentela, ele não hesitou, ele não questionou, ele simplesmente saiu. Se Deus está te chamando por um particular, Deus está te chamando por um algo, vá. Faça aquilo que o Senhor Deus quer. Faça aquilo que o Senhor Deus tem para a tua vida. Rébia Candaraia Sou. Agora Abraão tem Isaque, o filho da promessa, e tem também a Ismael, o filho com Agar, a sua serva. Certa feita, na Bíblia, Agar, ela dá risada de Isaque, ela questiona Isaque. Sara, olhando para aquela situação, Sara não gosta. E Sara chama Abraão e fala: Abraão, manda Sara e o menino Ismael embora. Imagino eu, Abraão, naquela situação. Mas ele ora a Deus e Deus confirma que é sim para ele mandar a egípcia e o menino ir embora dali. Imagino eu, Abraão preparando as coisas, preparando o seu animal e mandando aquela mulher ir embora com o teu filho, porque Ismael era o filho mais velho, porém não era o da promessa. Eu parei para ler esse texto lá, Yaseb Komanaramandas. Eu confesso aos amados irmãos que eu até chorei, vendo aquela mulher indo embora com uma criança. De repente aquela mulher, ela chega num lugar, ela coloca o seu filho debaixo de uma árvore, ela começa a chorar, ela fala: e agora? Vamos morrer. Só que eu entendo algo. Quando Deus ele precisa estabelecer algo na vida de uma pessoa, ele cria uma situação que a gente não entende. Às vezes a gente tem que tirar alguém do nosso convívio, alguém que está no meio de nós. Talvez hoje esse alguém é uma criança, talvez hoje esse alguém ele não está nos atrapalhando, mas lá na frente talvez ele vai atrapalhar os planos de Deus para com as nossas vidas. Por isso que Deus permitiu que Abraão mandasse Agar e Ismael ir embora. Mas lá na frente, Agar agora está chorando, Agar está triste, preocupada com seu filho Ismael. Aí Deus manda o anjo dele vir trazer o socorro, porque ele era fruto de Abraão. Eu quero dizer para você que os seus ninguém vai tocar. Se você estiver na posição de Deus, Deus guarda os seus. Se você estiver na posição, Deus vai enviar o socorro para os seus. Deus vai enviar o anjo dele a guardar os seus. Nos diz a Bíblia que mais tarde, lá para frente, Ismael ainda se encontra com Isaque. Deus fez de Ismael uma nação. Louvado seja Deus. Mas voltando aqui para a história, porque o foco não é Ismael. O foco é Abraão. Rébia Komanaramandasia. Deus então ele mandou Abraão sair do meio da tua parentela. Ele disse para Abraão ir para uma terra que ele mostraria. Ele disse que faria de Abraão uma grande nação. Ele disse para Abraão contar as estrelas, se porventura pudesse contar, e assim seria a sua descendência. Rébia Komanaramandácia. E Deus cumpre algo na vida de Abraão, que é o filho da promessa, Isaque. Agora eu paro para olhar, passando-se o tempo, louvado seja Deus.
mais para frente aqui no capítulo 22. O capítulo 22, onde Deus, ele chega para Abraão e ele diz assim: Deus põe Abraão à prova. A primeira vez no capítulo 12, ele manda ele sair do meio da tua parentela. E Abraão não hesitou e saiu. Agora nós estamos no capítulo 22. Diz assim no versículo 1: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e disse-lhe: Abraão, e este lhe respondeu: Eis-me aqui. E acrescentou Deus: Toma teu filho único, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Ofereça-lhe em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Louvado seja Deus. Pare para pensar na situação. Deus fez uma promessa a Abraão que ia lhe dar um filho, cujo nome Isaque. E esse seria o filho da promessa, porque Deus não considerava Ismael o filho da promessa. Era um filho bastardo. Mas Isaque sim era o filho da promessa, que através de Isaque iria ser multiplicada a descendência de Abraão. E agora Deus pede para Abraão sacrificar aquele filho, aquele tanto ama. Nos diz a Bíblia que aqui Isaque, ele não era um menino. Ele tinha por volta dos seus 33 a 36 anos. Ele já era um homem. Deus fala isso para Abraão, que ele ia sacrificar Isaque. Agora o coração de Abraão está sangrando. O coração de Abraão está apertado. Eu vejo Abraão agora preparando a lenha, preparando o cutelo, preparando o burrinho que era de Isaque. Talvez alguém vai perguntar: mas Abraão tinha servos, ele tinha Isaque, por que ele mesmo preparou a lenha? Porque o sacrifício era de Abraão. Quando Deus pede algo para alguém, esse algo é intransferível. Quando Deus pede algo para você, é você que tem que fazer, é você que tem que executar. Não adianta terceirizar a situação. O negócio é com você. Agora Abraão, então, prepara-se a lenha. Ele prepara o cutelo, ele prepara o burrinho, e na madrugada ele sai com os seus servos. E a Bíblia diz que esta caminhada, essa jornada dura 3 dias. No segundo dia e meio ele avista o monte Rebiacoma Naramandas, Uricas, Urifaz. Talvez alguém vai dizer: por que ele não mandou ir perto, no monte tão mais próximo? Teve que ir num lugar tão longe. É pelo simples fato que Deus, quando Ele te pede algo, Ele te dá um tempo para você pensar. Por isso que Abraão foi longe. Abraão teve um tempo para pensar se ia executar a vontade de Deus, sim ou não. Mas Abraão, ele não hesitou. Ele foi. Ele obedeceu. Ele obedeceu a Deus. Ei, amados, chegando no local, quando ele chega no monte, ele fala para os seus servos: ficai aqui, esperai-vos aqui, porque eu e o moço nós vamos subir e depois nós descemos. Olha a fé desse homem. Rebiacoma Narayasu. Então Isaque sobe a lenha, sobe o cutelo. Abraão aqui já era avançado em idade, já tinha por volta dos seus 136 anos a 133.
E quando ele chega no Monte Moriá, eles preparam as pedras, preparam o altar do sacrifício. E aí eu vejo Isaac ajudando Abraão, e preparando as pedras, e preparando a lenha. Imagina o coração de Abraão naquele momento. Imagina como aquele homem estava por dentro. Rébia como anaiaçou. Mas, amados irmãos em Cristo Jesus, ele continuou. Aí Isaac olha para ele e fala: meu pai, nós viemos aqui fazer um sacrifício. Eu estou vendo que tem o cutelo, tem a madeira, preparamos o altar. Mas cadê o cordeiro, meu pai? Cadê o cordeiro para o sacrifício? Abraão responde: Deus proverá. Ah, meu Deus, Deus sempre proverá. Eu não sei qual a sua necessidade, mas eu quero dizer para você que Deus proverá. Na hora mais difícil da tua vida, na situação mais terrível que você estiver, confia no Senhor, confia nele, porque ele vai prover a tua necessidade, ele vai prover aquilo que é necessário. Rébia como anaiaçou. Aí ele chega para Isaac: Isaac, o sacrifício é você, Isaac. O Senhor Deus me pediu para que te sacrificasse. Imagine Isaac naquele momento assustado: mas eu, meu pai. Isaac não tinha tanta intimidade com Deus, mas Isaac sabia que Abraão tinha intimidade com Deus. Isaac confiava que o teu pai era um homem de Deus. Ramacandaia sébia. Muitas das vezes, quando nós vamos pregar o Evangelho, as pessoas têm que enxergar que Deus realmente é nas nossas vidas. As pessoas têm que enxergar aonde é que a gente anda, como que a gente se comporta, como é que você tem se comportado. Quando você está na igreja, é de um jeito. Quando você está do mundo, é do mesmo jeito. Nós temos que nos comportar do mesmo jeito em todos os locais, aonde é que nós estivermos. Se Deus manda a gente sair de um lugar, é porque aquele lugar não agrada a Ele. É necessário a gente fazer um sacrifício. Se Ele mandar você sair do meio da roda dos escarnecedores, porque ali Ele não habita, ali Ele não faz presente, você tem que sair, você tem que obedecer. Ah, meu Pai, Deus, Ele quer transformar nossas vidas. Deus, Ele tem mudança para nós. Deus, Ele quer nos encher, Ele quer nos capacitar, Ele quer nos transformar. Mas enquanto nós estivermos em lugares onde Ele não habita, onde Ele não se agrada, Ele não vai conseguir. A não ser que quando nós estivermos neste lugar, nós sejamos a diferença. Nós sejamos a luz, nós sejamos o brilho. Porque Jesus, quando ia nos lugares, Jesus tinha prazer em estar na roda dos escarnecedores. Jesus sentava com prostitutas, com ladrões. Mas Jesus ia com o intuito de resgatá-los, de salvá-los, de trazê-los para o lado da luz. Mas muitas das vezes, quando a gente está no meio da roda dos escarnecedores, ao invés da gente ser luz, da gente ser o brilho, da gente ser a diferença, a gente se contagia com eles. E quando pensa que não, nós estamos pior do que eles. E aí as pessoas vão olhar para a gente e vai falar: olha lá, não é o crentinho? Não é o homem e a mulher de Deus?
Aí quando nós formos pregar, falar de Deus, as pessoas não vão ver Cristo em nossas vidas. O Evangelho de Cristo será envergonhado. Mas aqui eu paro para olhar para Abraão. Isaac olhava para Abraão e via nele um homem de Deus. Um homem que fazia a vontade do Pai. Então Isaac confiava no teu pai. Aí Isaac vai lá e deita sobre as pedras, sobre o altar do sacrifício, porque ele era um homem. Imagine você, se fosse Abraão, pegar ele no colo, que nem é ilustrado. Mas Isaac vai e deita sobre a pedra, sobre o altar. Abraão então amarra tuas mãos. Abraão olha para Isaac com aquele olhar de pai, uma tristeza no coração, mas ele temia tanto a Deus que ele não ia recuar, ele nada faria ele parar naquele momento. E aí ele levanta o cutelo para cortar, rebiaçou Isaac. E aí uma voz: Abraão, não fere o rapaz. Portanto, sei que tu me amas, Abraão. Não fere o rapaz. Rébia, coma, naia, sou. Quão bom é você obedecer a Deus, fazer a vontade do Pai. Já pensou? Quando você faz a vontade de Deus, o desejo do teu coração ele supra aquilo que você quer gerar para Deus. Rébia sai, ele vai lá e vai conceder. Mas é preciso posicionamento, é preciso entrega, é preciso busca, é preciso confiança nesse Deus. Aí Abraão desamarra Isaac. Os dois se abraçam, os dois choram, os dois se alegram na presença de Deus. E quando eles olham, eis um cordeiro, rebiaçou para o sacrifício. Abraão havia dito: Deus proverá, e Deus proveu. Abra tua boca, seja profeta. Profetize coisas boas, profetize que Deus vai fazer, profetize que Deus vai trazer a mudança, que Deus vai trazer a existência, aquilo que não existe. Mas tem uma vida de santidade, tem uma vida no altar, tem uma vida regrada em Deus, tem uma vida na presença do Senhor. Rébias ancaramandácia. Abraão prometeu que subiria e depois ele desceria. E ele desceu. E ele encontrou aqueles moços. Laiaçu. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, Deus, ele coloca à prova a Abraão duas vezes. A primeira, quando ele manda ele sair do meio da tua terra, da tua parentela. Abraão sai. Depois Deus manda Abraão, confirma a Abraão que é para ele mandar Ismael com Agar embora. E ele manda. Depois Deus pede para Abraão para sacrificar Isaac. E ele leva para sacrificar. Ele não negou a vontade de Deus em nenhum momento. Em todas as vezes que Deus pediu, ele obedeceu. Eu quero dizer para você que vai ver este vídeo, é melhor obedecer do que sacrificar. Se você obedecer a voz do Senhor, teu Deus, e obedecer os seus estatutos, os seus mandamentos, que tudo Ele ordena, as bênçãos dele vai correr atrás de você. A necessidade que você tem
Ele vai suprir. Mas é preciso estar na presença do Senhor, é preciso estar na presença dEle, é preciso fazer a vontade dEle. Eu profetizo sobre a tua vida que o Senhor Deus, Ele te abençoe, Ele te guarda, Ele te dê força para continuar firme na presença do Senhor. Eu não sei se você conhece a palavra do Senhor, mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, Ele está à porta, Ele bate, Ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você tem a oportunidade de aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador da tua vida e deixar que Ele faça uma mudança, uma limpeza na tua história, na tua vida. Você tem uma oportunidade de fazer uma aliança, você que está afastado. Você tem a oportunidade de renovar os seus votos com o Senhor. Você tem a oportunidade de olhar para a tua vida e dizer: opa, eu não tenho sido um filho obediente, mas a partir de então eu vou ser um filho obediente e eu vou obedecer a esse Deus, porque esse Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda majestade. O Senhor Deus, Ele quer suprir a minha e a tua necessidade. Ele supriu um desejo do coração de Sara. Com 91 anos, ela deu à luz a um menino. O que é impossível para você? Não é impossível para Deus. Amém, meus amados? Um beijo no teu coração. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Que ela te abençoe, que ela te guarde, que ela te ilumine. E que você possa sim obedecer a Deus, obedecer à vontade do Criador, porque Ele tem prazer em estabelecer o desejo do teu coração. A Bíblia diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Você tem que pedir e abrirá as portas, abrirá a madre, abrirá aquilo que está trancado. Mas para você pedir, primeiramente você tem que obedecer. Obedeça ao Senhor, os seus estatutos e os seus mandamentos, e tudo lhe vai bem. Um beijo no teu coração e fique com Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu amado, você que ficou até aqui, não esqueça de deixar o seu joinha, dar o seu like, ativa o sininho, se inscreva no nosso canal. Nós vamos fazer novos vídeos. Eu tinha um canal de esporte, eu cancelei, eu perdi um canal no YouTube, mas eu sei, agora eu vou focar em pregar a palavra do Senhor. Amém? Em nome do Senhor Jesus, fique com essa palavra.